Eu gostaria de saudar a todos os meus irmãos, as minhas irmãs, com a paz do Senhor Jesus. Aqui está o pessoal da Semeando Vida. E eu gostaria de agradecer a Deus por essa oportunidade que o Senhor me dá aqui nesta noite, juntamente com os irmãos, com as irmãs que estão aqui, para que juntos nós viemos a estar gravando esse testemunho para a glória de Deus. Eu sou o evangelista Rogério, do Ministério Pentecostal Novo Tempo, e graças a Deus, irmãos, eu estou aqui nessa noite para, junto com você, nós glorificarmos o santo nome do Senhor. Eu gostaria de fazer uma reflexão, antes de eu entrar naquilo que o Senhor já tem colocado no meu coração, uma palavra de Deus para as nossas vidas. Veja aqui no livro de Jeremias, capítulo 1, e do seu versículo 4, que vai nos dizer assim, ó. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Antes que te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, eu te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então veja aqui, irmãos, que Deus ele se manifesta ao profeta Jeremias para lhe mostrar um chamado. O Senhor ele vai se manifestar a Jeremias para mostrar para ele o quanto o Senhor tinha para poder realizar sobre a vida dele. Eu quero começar aqui falando um pouco daquilo que aconteceu na minha vida, para que você que estiver aí do outro lado ouvindo esse testemunho possa entender o quanto Deus ele lhe ama. Os meus 6 para 7 anos de idade, o Senhor ele se manifestou a mim, assim como se manifestou a Jeremias. O Senhor começou a mostrar sonhos para mim. O Senhor começou a usar pessoas que moravam do lado da casa onde eu morava para me levar em cultos. E dentro desses cultos, o Senhor falava comigo, usava pessoas para falar comigo. E muitas das vezes eu prestava atenção naquelas palavras que saíam da boca daquelas irmãs e daqueles irmãos que muitas das vezes nos levavam ali na escolinha, né, onde ficavam as crianças, e eu guardava aquela palavra no meu coração. Eu tinha um pai, né, uma mãe, tinha irmãos na época, eu sou o primogênito da casa, e nenhum dos meus familiares serviam a Deus. Mas o Senhor ele já tinha um propósito comigo na terra. E por isso ele usava pessoas para me levar e para falar ao meu coração. A palavra de Deus nos fala lá no livro de Provérbios assim, ó, capítulo 22, versículo 6. Ensina o menino no caminho que se deve andar, para que quando ele crescer, ele não se aparte do caminho. Então, a minha família não conhecia o caminho, mas o Senhor me conhecia. E é por isso que eu me identifico com esta palavra. Ainda que meu pai, mesmo lutando, querendo ver o meu bem, e de uma forma sem entendimento das Escrituras, ele tentava me ensinar um caminho honesto, o Senhor ele me conhecia. E o Senhor usava os meios para que aquelas pessoas de Deus chegassem até a mim, para me levar até a sua casa. Olha o que Deus vai dizer para Jeremias. Antes que você fosse formado no ventre, eu te conhecia. Então o Senhor me conhecia. E ele sabia que nesse dia que se chama hoje, eu estaria aqui juntamente com você, glorificando a Deus através desse testemunho. Passou-se 6, 7 e eu indo, né, as oportunidades que Deus me dava para ir na igreja com aquele povo. Eu me lembro até hoje, hoje é um senhor, né? Mas na época era um jovem, o pastor Ivan. Esses dias até tive uma oportunidade de trazer uma mensagem na igreja onde ele pastoreia, aqui em Alto Alvim, Zona Leste. Quantas das vezes o Senhor não usou aquele homem para poder falar do evangelho para mim, né? Nós tínhamos uma equipe de dança na época, né? E ele era a pessoa que conduzia nós para essas danças aí, até que um dia Deus chamou ele
chamou ele, e aí ele se converteu, se entregou ao Senhor, né? Confiou no Senhor. E aí, depois dele ter entregado a sua vida ao Senhor Jesus, ele começou a pregar para toda a equipe. E dentro daquela equipe, eu me lembro como se fosse hoje, o Senhor usando a vida do pastor Ivan ali para poder trazer uma mensagem até o nosso coração. Aí ele coloca uma fita, né, de um período de grande tribulação, e naquela noite o Senhor ele falou comigo através de sonho. Mostrou para mim que ele realmente tinha uma obra, uma chamada na minha vida. Aí no outro dia eu fui todo contente conversar com o pastor Ivan. Eu falei, pastor Ivan, aquela fita que o senhor colocou para mim lá, e eu ouvi aquela fita e eu tive um sonho. E aí ele, sendo orientado por Deus, ele vai explicar para mim que era o próprio Senhor que tinha se manifestado a mim e tinha revelado a mim uma chamada que ele tinha para com a minha vida. Pois bem, eu ouvi aquilo que o Senhor tinha falado comigo, mas a Bíblia diz que o mundo, ela jaz do maligno. O adversário, ele observava, meus irmãos e caros ouvintes desse testemunho, que eu era uma pessoa que estava tentando se aproximar de Deus, mas não tinha habilidades para lutar contra o adversário da minha alma. Não tinha a armadura de Deus. E aí ele começou a se aproximar de uma forma mais feroz na minha direção e começou a me impulsionar a eu ir para as drogas. Foi quando eu caí nas drogas, né? Comecei a usar droga, comecei a usar maconha, comecei a cheirar cola, comecei a beber álcool, né? Beber bebidas fortes, comecei a cheirar lança-perfume, né? E aí a minha vida foi assim, um abismo chamando outro abismo. Eu não tinha mais aquela força para ir com os irmãos. Eu me lembro como se fosse hoje. Tinha muitas pessoas que eu conhecia, que fazia parte do povo de Deus. Quando eu via aqueles irmãos ou aquelas irmãs, eu me escondia dos irmãos. Talvez você esteja aí me escutando e nesse momento você está enfrentando uma situação como essa. Você começou a caminhar, uma caminhada com Deus, mas agora fraco, você sem força, você às vezes vê aquele irmão que passava na sua casa, que te convidava você para ir para o culto, e hoje você foge dele, porque você está sem força. Mas o Espírito Santo de Deus, ele tem uma palavra para você aqui, né? Ele tem uma palavra para você, uma palavra de encorajamento, uma palavra de vigor, uma palavra de ânimo. Então, fica atento aí, porque o Espírito Santo de Deus, ele está aqui no nosso meio. E ele quer encontrar liberdade aí no seu coração para entrar e renovar as suas forças. Porque a Bíblia diz assim, ó, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas, como de águia, correrão e não se cansarão, e caminharão e não se fadigarão. Não é tempo de você parar, é tempo de você se arrepender e voltar a caminhar na presença de Deus. Eu não tinha esse entendimento, então o inimigo me empurrou. E quando ele me empurrou, ele começou a me levar para as drogas. Logo já comecei a furtar pequenas coisas. Logo já comecei a assaltar, né? E o Senhor, pela sua infinita misericórdia, porque a Bíblia vai nos dizer que lá no livro de Lamentação, de Jeremias, que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, o Senhor abriu pela primeira vez a porta de uma FEBEM para mim. Hoje é considerado como Fundação Casa, mas é o mesmo significado e a mesma coisa. Não deixa de ser um presídio, né, de menores infratores. Então o Senhor abriu, né, ali na Celso Garcia, pela primeira vez as portas do cárcere para que eu viesse entrar, até mesmo para que eu viesse a ter tempo de refletir aonde é que eu tinha caído. Porque assim, irmãos, o objetivo do Senhor não é ver a gente prostrado, machucado, ferido e não fazer nada para nos ajudar, não. O Senhor, quando ele vê nós ferido, machucado, ou fraco, sem forças para se levantar, o Senhor, ele vem ao nosso encontro de uma forma muito especial e tenta nos convencer acerca daquela vida errônea que nós estamos vivendo. Foi o que o Senhor fez. O Senhor abriu a porta do cárcere e deu tempo, estava dando tempo para mim refletir naquela vida que eu estava levando, ou seja, aquela vida que eu estava escolhendo para trazer para a minha vida.
Eu me lembro como se fosse hoje, os irmãos entravam para poder fazer os trabalhos dentro da FEBEM e eu participava dos cultos. Quando eu tinha a oportunidade, eu ia para o palatório, né? Eu ia para o palatório, observar ali o trabalho da igreja e sentia até a presença de Deus. O Senhor fazia eu lembrar de muitas coisas que o Senhor tinha me falado comigo e me mostrado através dos longos tempos de criança que eu ia na casa do Senhor nosso Deus, mas eu me encontrava, sabe, preso. A Bíblia vai nos dizer lá no livro de São João dessa forma, ó: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se verdadeiramente o Filho do Homem vos libertar, sereis livres. Quer dizer, a verdade chegava até a mim para me libertar, mas ao mesmo tempo eu acabava, através da incredulidade e através da dúvida que o inimigo lançava dentro do meu coração, eu acabava lutando contra essa verdade. Acabava lutando contra essa verdade. Então, a verdade ela acabava não me libertando por completo por causa da dúvida. Então, nesta oportunidade que se chama hoje, o Senhor ele está querendo fazer, sabe o quê? Eliminar a dúvida do teu coração. O Senhor quer tirar a dúvida. Tira a dúvida do teu coração nessa noite. Deixa o Senhor entrar. O Senhor quer fazer morada. Cheguei aos meus 18 anos, eu entrei num assalto e eu me lembro como se fosse hoje. Eu fiquei alguns dias numa delegacia e dentro dessa delegacia teve uma fuga, eu consegui fugir em uma fuga que teve. Mas logo depois de 16 dias eu fui recapturado e inclusive estava com uma arma na época, vim num porte de arma e acabei indo para a casa de detenção de São Paulo, né? Isso em 93. Desci direto para a casa de detenção de São Paulo e eu me lembro como se fosse hoje, quando eu cheguei naquele lugar, eu pensava comigo assim: agora aqui é o meu fim. Mas lá do céu, o Senhor ele via de uma outra forma. De uma outra forma. Antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, eu te conheci. E antes que você saísse da madre, eu te santifiquei e te dei por profeta às nações. Então era o Senhor que havia me escolhido. O Senhor havia me escolhido. Ainda que eu não tinha o entendimento profundo, assim, não tinha alcançado tantas experiências ainda com Deus, assim como o Senhor se revelou a Jeremias. Jeremias era novo. Ele não tinha tantas experiências ainda com Deus, mas o Senhor mesmo assim o conhecia e sabia que lá na frente ele alcançaria experiências maravilhosas, aonde que muitas vidas iam ser alcançadas através daquelas experiências que o Senhor ia dar para ele e o nome do Senhor ia ser glorificado. Então, veja, irmãos, eu chego na casa de detenção de São Paulo, o Senhor chega primeiro. Lá dentro daquele lugar, o Senhor começou a usar pessoas para falar comigo de uma forma extraordinária. De uma forma extraordinária. O Senhor falou comigo de forma extraordinária, usando os seus profetas dentro daquele lugar para falar comigo. E muitas das vezes que o Senhor me alcançava ali, de forma tal que aquilo mexia comigo. Mas é como eu falei, se nós não abrirmos o nosso coração para que Deus possa eliminar a dúvida e tirar as incertezas, irmãos, e tirar de uma vez a incredulidade do nosso coração, isso cria-se então uma barreira espiritual que acaba fazendo separação entre Deus e o homem. Então, ao mesmo tempo que Deus se manifestava, ao mesmo tempo que Deus falava comigo, ao mesmo tempo que Deus demonstrava o seu amor, quantas das vezes eu não me peguei chorando no meu particular e Deus falando comigo, mas mesmo assim eu continuava ainda com o coração endurecido e resistindo à vontade de Deus. Saí da casa de detenção num grande sinal, irmão. Foi um sinal que Deus me deu.
Veja que a palavra de Deus fala assim, ó, que ele abre porta aonde não tem porta. Entendeu? E Deus abriu uma porta para mim, assim, de uma forma misteriosa. Em 94, eu me lembro até hoje, eu ganhei meu semiaberto assim e fui pro semiaberto que ninguém entendeu na época. Eu conhecia muitas pessoas na época que estavam presas ali na Casa de Detenção de São Paulo. E na hora que cantou o meu bonde, as pessoas ficou assim, sem entender. Falou assim, meu Deus, mas como que você vai sair daqui assim? Você colocou algum advogado e tal? E eu falei assim, não coloquei nada, era Deus. Hoje eu tenho a plena convicção que era Deus abrindo as portas para que eu viesse a sair daquele lugar e viesse a chegar num lugar melhor. E quando eu chegasse nesse lugar, então eu viesse a fazer um concerto com Deus. Então eu fui enviado a Mongaguá. Ali já era Deus dando um sinal para mim do amor que ele tinha pela minha vida. Ninguém entendeu, mas mesmo assim, quando eu chego no semiaberto, aí o que acontece? O adversário começa a trazer projetos, planos e situações que não eram do agrado de Deus. Ele consegue endurecer o meu coração. Como eu tive, por exemplo assim, eu tive um tempo da minha vida quando criança, que eu ia à casa de Deus e conhecia um pouco das coisas de Deus, mas não tinha habilidade para lutar, para guerrear contra o inimigo da minha alma. O inimigo encontrou essa brecha para tentar atrapalhar os propósitos de Deus para com a minha vida. Então ele enviou pessoas que eu conhecia do passado, com planos, com projeto, e aí ele conseguiu mudar todo aquele pensamento que eu tinha de quando eu saísse, eu viesse a voltar, né, a praticar as coisas certas e caminhar de uma forma correta. Ele consegue roubar isso do meu coração novamente. E ele consegue endurecer o meu coração. E aí eu volto, né, com o coração endurecido a pensar coisas que eram desagradáveis aos olhos do Senhor nosso Deus. O Senhor, vendo isso, o Senhor permitiu que um outro assalto que eu tinha arquivado viesse então a aparecer do nada. E aí eu fui removido para o fechado. Mesmo ainda não sido condenado naquele assalto, eu fui removido imediatamente para a Casa de Detenção de São Vicente, na época, em 94. E aí eu chego lá, chego na Casa de Detenção de São Vicente, o adversário, ele, sabe, mudou meu coração de uma maneira tão triste, irmãos, que eu não conseguia mais nem, assim, voltar a sonhar da forma que eu sonhava, em largar tudo e voltar a ser uma pessoa, né, que viesse a se dedicar com a família e que viesse a tentar viver uma vida honesta. O inimigo travou meu coração de uma forma que eu comecei a caminhar, sabe como diz a Bíblia, fala assim, há caminhos para o homem que parece ser bom, mas no fim desses caminhos são caminhos de morte. Eu entrei dentro desse caminho. Acreditando que o caminho que o inimigo estava colocando na minha frente seria o caminho correto para mim poder caminhar. E aí eu comecei a caminhar naquela estrada, praticando todo tipo de situação. Foi quando eu comecei a passar em várias unidades, de penitenciárias, casas de detenção, né? Comecei a ser transferido e comecei a passar em vários lugares, né? E dentro desses lugares eu conheci muita gente, inclusive conheci pessoas da facção em que eu fazia parte, que era do 1º Comando da capital. E eu recebia muitos convites, mas eu sempre recusava os convites. Até que quando eu cheguei em uma penitenciária aqui em São Paulo, que é aqui em Guarulhos, que é o Parada Neto, eu cheguei aqui em 97, eu cheguei nessa penitenciária e lá existia a cúpula, que era a facção em que eu fazia parte, a cúpula do comando, 1º Comando da capital, e aí eu acabei entrando dentro da facção, né? Meu padrinho era o finado Sombra, Luiz Carlos Ambrosio, e acabei sendo batizado ali, acabei entrando com mais 6 pessoas,
Hoje eu sei, irmãos, que daquelas 6 pessoas que foram batizadas, só restou eu vivo. Então, para você ver que a gente entende, né, o que Deus realmente tinha para a nossa vida. Da mesma forma que Deus se manifestou a Jeremias, o Senhor, ele se manifestou a mim, mesmo que eu não tinha toda aquela estrutura, mesmo que eu não tinha todo aquele entendimento, mesmo como eu não sabia lutar como convinha eu lutar para poder vencer as hostes espirituais da maldade, mas ainda assim o Senhor vinha uma obra lá na frente. Entrei dentro da facção, irmãos, e comecei, né, a me movimentar dentro da facção, né? E na minha época era uma situação muito difícil, né? Existiam muitas guerras dentro dos presídios e eu comecei a andar. A minha vida era sempre tentando fugir, sempre tentando situações difíceis dentro dos presídios, né? E Deus ali me dando vários livramentos, irmão. Deus me deu muitos livramentos dentro do cárcere, de guerra, né? Com facções, de fuga, né? De tentativa de fuga, de rebeliões. Então Deus me deu diversos livramentos dentro das unidades que eu passei, até que o Senhor abriu uma outra porta para mim. O Senhor abriu uma outra porta. E essa porta foi a casa de custódia, né? Casa de custódia de Taubaté. O Senhor me levou para lá. Me levou para lá com 2 cartas batidas, né? Eu estava com 2 cartas já batidas, esperando vaga para poder ser transferido para o presídio de segurança máxima. E o Senhor me mandou para a casa de custódia de Taubaté. E chegando ali em 98, irmãos, eu fiquei ali por volta de uns 8 meses ali, né? Naquela unidade. Até que um dia o Senhor me mandou uma serva de Deus. Essa irmã era da igreja batista, tradicional. E Deus, num certo dia, Deus mostrou para ela uma visão com a minha pessoa. E o Senhor mostrava a terra me engolindo, vivo. Eu descendo a sepultura assim, vivo. E aí dentro daquela oração que ela tinha, dentro daquele momento de comunhão que ela tinha com Deus, ela falou com Deus naquele momento. Mas Senhor, mas há tanto tempo eu tenho orado por esse jovem, né? E agora o Senhor me mostra ele descendo a sepultura. Aí Deus falava com ela, uma voz falava com ela assim, ó: vou eu abrir uma porta para você. E eu vou te levar você àquele lugar. E aí ela falava com Deus: mas Senhor, eu nunca entrei dentro de um cárcere. Aí o Senhor falou assim: não, mas eu vou abrir a porta e você vai levar a minha mensagem até ele. E se ele endurecer o coração, ele vai descer a sepultura. Mas se ele abrir o coração e aceitar a minha palavra, vou eu fazer uma grande obra na vida dele. E aí o Senhor preparava um caminho, irmãos. Deus preparava um caminho para que essa pessoa fazia parte da minha família, mas ela nunca entrou dentro de um presídio, ela não tinha conhecimento de nada acerca da vida que eu vivia, mas ela orava por mim. Era minha tia, missionária Anaí. Ela orava por mim, ela acreditava que Deus ainda poderia fazer uma grande obra na minha vida. E aí o Senhor preparou um caminho juntamente com um pastor, que hoje é um pastor, né, do Ministério Novo Tempo, mas antigamente ele era um pastor da Assembleia de Deus, do Ministério do Belém, pastor Sandro. Eles foram junto com a minha família, e quando chegou lá, né, na casa de custódia de Taubaté, que eu se deparei com aquele homem, com aquela mulher, eu me lembro como se fosse hoje. Eu comecei a sentir tontura e comecei a sentir enjoo, né, naquele momento de visita. E aí foi quando eu apaguei nos braços daquela serva de Deus. A única coisa que eu me lembro é que ela começou a falar em mistério com Deus. E eu não entendia o que Deus estava falando ali, mas Deus estava falando ali. E quando Deus soltou a língua daquela mulher, depois de eu me encontrar liberto, porque no momento que eu apaguei nos braços dela, o Senhor me libertou. Entrou uma situação de libertação sobre a minha vida. E o Senhor me libertou. Quando ela me soltou, eu estava liberto para a glória de Deus. E aí o Senhor soltou a língua dela e falou de uma forma que eu pudesse compreender o que o Senhor estava falando na boca daquela mulher. E o Senhor falava acerca de 2 livramentos que o Senhor tinha me dado. Irmãos, foram 2 livramentos tremendos que o Senhor me deu antes de eu chegar em Taubaté. O primeiro livramento foi quando o adversário me usava ali para poder estar fazendo uma situação.
tirando a vida de um rapaz, né? E eu acabei fazendo aquilo, né? E só que depois de eu fazer aquilo, eu estava numa cadeia oposta à facção que eu fazia parte. E depois de eu ter feito aquela situação, o adversário ter usado eu para fazer aquela situação, eles tomaram a cadeia, né, das mãos dos funcionários e ficou por 10 horas aquela casa de detenção de Parelheiros ali, ela ficou em movimento de rebelião. E eles tentando me matar, tentando invadir a cela onde eu morava para tirar a minha vida. Mas na boca daquela mulher, Deus falava dessa forma: fui eu, o Senhor, que enviei os meus anjos para te guardar. E aquela mulher não sabia de nada do que tinha acontecido comigo. Mas o Senhor descrevia o livramento e falava para que eu viesse a entender que não foi através da minha habilidade que eu tinha, que o adversário tinha me dado, aquela habilidade de guerra, não foi a minha inteligência, não foi a minha sabedoria, não foi a minha força, não. Foi o Senhor que havia enviado seus anjos, como diz em Salmo 91, o Senhor dá ordem ao nosso respeito, o Senhor enviou seus anjos para me guardar e para quebrar aquele laço de morte para com a minha vida. E o segundo livramento foi quando Deus falou com ela acerca de uma unidade que eu precisava ir para sumariar, e eu sabia que quando eu chegasse nessa unidade eu ia ser executado. E aí Deus falava na boca daquela mulher: lembra? Quando você estava lá dentro daquela viatura, que você estava orando e pedindo a mim, e eu te ocultei 7 dias dentro daquele presídio? Irmãos, Deus me ocultou 7 dias. Eu via os meus inimigos. Eles vinham até a cela onde eu estava para tentar me reconhecer e não me reconhecia. O Senhor me ocultou por 7 dias de trânsito dentro de uma penitenciária e não permitiu que eu viesse descer à sepultura. Esses foram os 2 livramentos que o Senhor deu por aqueles dias para mim. Quando ela soltou isso, que vinha do coração de Deus para com a minha vida mudou. Porque a partir daquele dia eu comecei a voltar. E Deus começou a falar comigo. Eu me lembro como se fosse hoje. Existia um irmão que fazia parte da facção criminosa, que era o finado Eduardo Caragordo, o Bandejão. E ele morava, né? Ele morava de frente da cela minha. Esse rapaz ele era afastado da congregação cristã do Brasil. E eu não tinha conhecimento disso. Mas depois da minha conversão eu fui entender o porquê que Deus colocou ele no meu caminho. E aí eu me lembro como se fosse hoje, eu estava fazendo física na cela e eu peguei e falei para ele, eu falei: ó, Eduardo, eu queria conversar com você. Ele falou assim: pode falar, Rogerinho. Eu falei assim: ó, eu queria pedir uma oportunidade, irmão, para mim sair do comando e servir a Deus. Mas por quê, irmão? Você quer sair do comando? Eu falei assim: não, eu quero sair, Deus tem falado comigo. E eu queria uma oportunidade para poder servir a Deus, fora da facção. E aí foi quando ele falou comigo, irmãos: mas você tem certeza do que você está falando para mim? Eu falei assim: tenho certeza do que eu estou falando para você, irmão. Eu queria uma oportunidade para poder servir a Deus. Ele falou assim: então coloca todos os irmãos aí na linha. Aí foi quando foi feita uma reunião ali na caverna, né, que era a forma que eles chamavam o presídio de segurança máxima. E aí começou a reunião do lado esquerdo que eu estava, foi para o direito e foi para o sistema. E a reunião se estendeu por 1 dia, 2 dias, 3 dias. E depois de 30 e poucos dias veio o salve, né? A forma que eles falam, né? Veio o resultado daquela reunião. Que eu poderia servir a Deus, né? Que eu ia ter a oportunidade de servir a Deus. Então, irmãos, aí é que começa a minha história. E eu venceu, né, o meu regime de segurança máxima. Aí o Senhor me tirou de Taubaté, eu fui para Araraquara. De Araraquara Deus começou a fazer um trabalho maravilhoso sobre a minha vida, penitenciário de Araraquara, e de lá o Senhor me transferiu, irmãos. Olha, Deus começou a mexer comigo, irmãos. Veja que quando a pessoa entrega a sua vida ao Senhor e confia nele, já não é mais aquela pessoa que faz, é Ele que faz.
Ó, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Já não era mais eu que fazia mais nada, era já o Senhor que tinha tomado conta da minha vida e já era ele que fazia. O Senhor começou a me mandar para vários lugares, irmãos. Eu cheguei, né, ali em Avaré 1, na época, passei por um estreito, porque na época que eu cheguei em Avaré 1, era uma outra facção que liderava, mas os irmãos que faziam parte da facção do PCC, eles entravam, né, em qualquer cadeia, que, mesmo que fosse de oposição, eles entravam, porque isso era uma regra do comando, né, se chegasse em qualquer cadeia era para entrar e para conquistar espaço. E eu mesmo sendo cristão, quando eu cheguei naquele lugar, eu fui direto lá pro fundão, fui sequestrado na hora, irmãos. Eu me lembro como se fosse hoje, eu orei a Deus na exclusão, pedindo a Deus, falei, Senhor, o Senhor quer que eu entre nesse lugar? E o Senhor falava assim comigo, ó, não temas, ó, pega essa palavra. Talvez você que está aí me escutando, que faz parte da facção criminosa, o Espírito Santo de Deus está mandando eu dizer para você assim, ó, não temas que eu sou contigo. Aleluia. Diz o Senhor. Eu coloquei meus joelhos no chão, eu me lembro como se fosse hoje, eu coloquei meus joelhos no chão, na penitenciária 1 de Avaré 1, e orei a Deus, e Deus falou comigo assim, ó, uma pequena palavra, não temas, meu filho, que eu sou contigo. E aí eu entro dentro da penitenciária. Na hora que eu atravessei o primeiro portão, eles me sequestraram e me levaram para um quartel que tinha, que era o QG, né? E lá estavam as outras organizações criminosas, pronto para poder me julgar e para poder executar, né? Se possível fosse a minha pessoa, por devido à pessoa que eu era no passado. Só que olha só, a gente nunca entende, irmãos, o que Deus tem para poder fazer. Uma certa feita, o Senhor Jesus, ele vai dizer assim para os discípulos, ó, o que eu faço agora, tu não compreendes, mas depois tu compreenderás. Existia um rapaz que ele era um dos cabeças do CDL, que era o Nego Léo. Esse rapaz estava nesse presídio e eu já havia trocado faca com esse rapaz numa época passada. Só que olha as coisas, esse rapaz tinha se convertido, mas ele não tinha entregado o documento dele, do CDL. Ele fazia parte do CDL, mas ele tinha se convertido e não tinha força, assim como eu tive, de entregar meu papel e servir a Deus. Só que ele estava lá, pronto para ser usado por Deus. Quando eu cheguei na penitenciária, as pessoas precisavam da palavra dele para me matar. E aí mandaram chamar ele. Quando esse rapaz chegou na cela que ele me viu, uma multidão do lado de fora, esperando a ordem para me executar, e eu dentro de uma cela com mais ou menos umas 12 pessoas que eram líderes da facção do CDL, né, do CRVC, dos amigos, da época lá toda, né, da seita satânica, do pessoal estava tudo ali para me julgar. Quando ele entrou dentro da cela, que ele me viu, ele olhou para mim assim e falou assim, eu não acredito que Deus permitiu de eu encontrar você. Aí ele me abraçou, olha que coisa, olha o que Deus faz. Ele me abraçou e mandou eu sentar na cama, puxou uma caixa de sapato e começou a mostrar para ele o batismo nas águas que ele teve, ali em Avaré. Mostrou um casamento que Deus preparou para ele dentro do presídio, de uma serva de Deus que morava no Rio de Janeiro. E aí Deus começou, sabe, a falar na boca daquele homem. E falou assim, irmão, eu sempre orei por você e eu nunca acreditei que eu poderia encontrar com você e te ver você dessa forma, transformado. Mas agora que Deus fez eu ver, eu queria pedir perdão para você. Por todas as indiferenças que nós tivemos, por toda a guerra que nós tivemos, eu queria te dar um abraço. Aí todos aquele pessoal, irmão, que fazia parte das outras facções, que queriam me executar ali naquele momento, eles acabaram ficando todos envergonhados e confundidos, porque eles não entenderam nada do que estava acontecendo ali, porque eles estavam esperando uma ordem para me executar. E aquele rapaz ali me abraçou, e junto nós choramos na presença de Deus. E eu me lembro como se fosse hoje, ele era um rapaz bem mais alto do que eu e bem mais forte do que eu, né? Ele era muito alto.
e forte. E ele me abraçou assim e abriu a porta da cela, aquela multidão de pessoas capuzadas, pessoas com faca na mão, aquela gritaria, aquela coisa toda, pedindo para jogar para fora para me executar, né? E aí ele gritou bem alto, no meio daquela multidão, falou assim, ó, tá vendo esse rapaz aqui? Não é para ninguém colocar a mão nele. Aí eu entendi o porquê que Deus não tirou ele da facção. Ele precisava ficar lá. Xalabassuri anda lamanai. Ele precisava ficar lá, porque era através da vida dele, através da vida daquele homem, era que o Senhor ia me dar um livramento de morte. E aí ele saiu abraçado comigo assim, ó, falou assim, escolhe uma cela para você morar aí, ó. Os seus irmãos estão tudo lá do outro lado. E tinha um pessoal do comando lá do outro lado, que era o Finado Branco, da Zona Leste, o Galo Velho. Tinha todo um pessoal que estava lá do outro lado, né, em outro pavilhão. Ele falou assim, você pode escolher uma cela, viva a sua vida em paz, irmão. Você está perdoado em nome do Senhor Jesus. E ninguém vai encostar um fio de cabelo seu aqui dentro. Enquanto eu estiver aqui, ninguém vai encostar num fio de cabelo seu. E aí eu comecei a ver o Senhor andar comigo por cima das águas. Glória a Deus. E nesse dia que se chama hoje, talvez possa ser noite quando você ouvir esse vídeo, assistir esse vídeo, ou pode ser dia, lembre-se de uma coisa, foi Deus que te chamou. Foi Deus que chamou. Deus quer mudar a história da sua vida, assim como Ele mudou a história da minha vida. Ali eu comecei a dar os primeiros passos na presença de Deus. Foi dentro daquela unidade que eu tive a oportunidade de ser batizado nas águas. O Senhor permitiu que eu viesse a ser batizado nas águas e ter experiências com Deus dentro daquele lugar. Foi ali que o Senhor começou a se manifestar de uma forma extraordinária sobre a minha vida. Mas não foi fácil, irmãos. Não foi fácil. O porquê que eu vou mencionar isso? Para você entender que o Evangelho, ele não é um Evangelho de facilidades. Quando eu aceitei Jesus, o Senhor me libertou, né, daqueles espíritos que atormentavam a minha vida e me conduzia a praticar coisas que eram abomináveis aos olhos de Deus. Mas o Senhor não tirou algumas qualidades que eu tinha e que eu acabava usando para o mal, sem fazer o exercício da sabedoria que o Senhor queria me dar. Então, o Senhor, Ele começou a tratar comigo nessa área. E aí foi quando eu comecei a ser convidado para poder participar da evangelização, e ali eu comecei a passar por situações difíceis. Agora você imagine, eu fazendo parte do primeiro comando da capital, dentro de uma cadeia onde se encontravam os irmãos do comando, tinha uma minoria, tinha entre uns 6 ou 7 irmãos do comando, porque como eu falei dentro do meu testemunho, eles entravam para dentro das cadeias e conquistavam territórios, né? Mas existia 5 a 6 facções opostas que era contrário à facção que eu fazia parte. Então, quando eu entrava numa cela para evangelizar, eu era expulso. Eu era expulso daquela cela. E às vezes eu escutava todo tipo de humilhação que um servo de Deus poderia escutar. E aí era quando o Senhor falava assim, ó, vira a outra face. E eu virava a minha outra face. E não ia embora do evangelismo, não. Eu ficava pro lado de fora da porta, esperando os irmãos sair daquela cela, para que se na outra cela que eles fossem entrar, eles me aceitassem, eu poderia falar do amor de Jesus para aquelas pessoas. E foi assim que Deus foi moldando a minha vida. Talvez você esteja aí enfrentando uma situação parecida como essa. Você fez o que Deus mandou você fazer. Você largou tudo por amor a Cristo. E agora você tem atravessado aí todo tipo de humilhação, a ponto de muitas das vezes o adversário tentar convencê-lo que a escolha que você fez foi uma escolha errada. O Senhor, Ele manda te dizer para você, não desanime e não esmoreça, porque Deus, Ele é contigo. Ó, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Assim como eu venci o mundo,
vós também vencereis. Deus não trouxe um evangelho com facilidade para os apóstolos. Pelo contrário, o Senhor Jesus ensinou que eles deveriam ser perseverantes e constantes na obra de Deus. Eu sei, irmãos, que eu fiquei um tempo ali, como eu falei, batizei nas águas, e aí o Senhor me permitiu a minha transferência para o Adriano Marrei, aqui na cidade de Guarulhos, Parque Secap. Eu cheguei ali no Adriano Marrei, e na minha chegada no Adriano Marrei, olha que coisa, irmãos, como Deus prova o nosso coração. Eu cheguei em 32 pessoas. Daquelas 32 pessoas, morreu 5 pessoas nesse dia. 5 pessoas. Só que antes que essas pessoas fossem executadas, o Senhor me levantou, eu dentro daquela prova, é uma prova, uma cela de triagem que eles colocam, e aí o Senhor falava comigo assim, ó, faz culto. E eu comecei a fazer culto 30 dias fazendo culto. Culto todos os dias, fazia culto. E lançava apelo, e fazia culto. E Deus trabalhando, e Deus agindo, e Deus quebrando laço. Só que existia uma boa quantidade de pessoas que eram afastadas e que fazia parte de outra organização criminosa. Agora eu estava chegando numa cadeia que fazia parte da facção em que eu fazia no passado. E quando nós vencemos os 30 dias, que nós fomos para o raio, o PCC estava esperando essas pessoas entrar dentro do pavilhão. E quando nós entramos dentro do pavilhão, eu me lembro como se fosse hoje. Olha que coisa. Existia um rapaz que ele era muito conhecido aqui na Zona Norte, o Haroldinho. Para quem morou aqui na Zona Norte aqui e que conheceu, foi quase praticamente um dos maiores traficantes aqui da Zona Norte, finado Glevelcio. Ele era irmão do finado Glevelcio. E esse rapaz estava dentro da igreja. Eu me lembro como se fosse hoje, quando o funcionário trancou eu dentro da cela, ele olhou para mim assim, e aí Deus tomou ele em profecia para entregar um recado para mim. E aí Deus falava comigo assim, ó, antes de acontecer a rebelião dentro do presídio, antes de morrer as 5 pessoas, quando eu entrei na cela da igreja, Deus tomou um profeta para falar comigo, e Deus falava assim ó, comigo, ó, eis que envia um anjo para quebrar um grande laço de morte contra a sua vida. E eu sentei em cima de uma troncha que eu tinha de roupa, no meio da cela, e fiquei esperando tudo acontecer, porque eu já consegui enxergar o que ia acontecer. E na hora que eles esperaram pagar todas as pessoas, 32 pessoas nos 4 raios, então eles tomaram o presídio da mão dos funcionários e foram buscar de cela em cela as pessoas que tinham sido pagas dentro do presídio. E aí eles conseguiram achar 5 dessas pessoas que faziam parte de outra organização criminosa. Aí eu me lembro como se fosse hoje. Aí vinha um rapaz, né? Um rapaz para me reconhecer, para ver se eu fazia parte da outra organização criminosa, né? Quando esse rapaz chegou na cela onde eu estava, encapuzado, que ele olhou para mim assim, era filho de uma missionária que eu conhecia. E esse rapaz estava afastado e fazia parte do PCC. Quando ele olhou para mim assim, ele tirou a máscara assim, ó, da cara assim, ó, e falou assim, não acredito, irmão, que você está aqui. Esse rapaz aqui, irmãos, era nosso irmão. Vem aqui, irmão, que eu quero te dar um abraço. Aí ele me deu um abraço. Aí eu entendi o que Deus usou a boca do profeta e falou assim, ó, eis que eu estou enviando um anjo. Você entende o que Deus está querendo dizer aqui? Mesmo que você esteja afastado, Deus ele não te vê como um homem te vê. Deus conseguia enxergar aquele jovem mesmo afastado como um anjo. E ele me prometia assim, ó, eis que eu estou enviando um anjo para te livrar. E quando eu vi o filho daquela missionária na minha frente, o Espírito Santo de Deus me renovou. Falou assim, ó, tá vendo, ó, ele é o anjo. É ele que eu estou enviando para te livrar. E aí o Senhor fechava mais uma vez
a sepultura que o inimigo tentou armar para mim ali naquele lugar. E 5 vidas foram cefadas, irmãos. Foi uma coisa assim, sabe? Uma bagunça grande que o adversário fez naquele lugar. E 5 almas foram tomadas e Deus permitiu. Mas os 30 dias nós ficamos ali anunciando o evangelho, fazendo apelo e trabalhando em favor do reino de Deus. Porque o Senhor tinha pressa. E nós entendemos que nós tínhamos que fazer aquele trabalho missionário porque o Senhor tinha pressa. Fiquei ali, irmãos, praticamente acho que uns 3 anos ali, trabalhando em favor do reino, vidas sendo alcançadas, até que um dia Deus preparou a minha saída dali e eu fui parar em Presidente Bernardes, né? Ali seria o último lugar do regime fechado em que eu ia passar. O Senhor preparou ali Presidente Bernardes, eu cheguei naquele lugar, lá estava a cúpula mesmo, né? Tinha bastante irmãos que eu conhecia, praticamente na minha época ali, acho que devia ter uns 80 irmãos ali, uns 70 irmãos do comando. Só do comando nós fomos em 8 no bonde que eu fui, né? Que foi 30 transferido. Foi 10 para Presidente Venceslau, 10 para Bernardes e 10 para Assis. E eu estava incluindo desses 10, né? Que estava para Presidente Bernardes. E nós chegando em Presidente Bernardes, Deus fez um trabalho maravilhoso naquele lugar. Olha que coisa, Deus me levou para o lugar mais difícil para mostrar para mim que não foi através de recurso, não foi através de sabedoria humana, não foi através de nada que as portas se abriram para mim. O diretor da penitenciária de Presidente Bernardes era maçone. Era maçone. Então, para você ver, já era uma dificuldade muito grande por ele ser maçone. E quando eu cheguei naquela unidade, quando chegava alguma pessoa que fazia parte do PCC, eles chamavam no particular, né? Lá tem um funcionário que é do choque. Ele fui escoltado pelo choque até ele. Quando cheguei na sala dele, ele falou assim: você é fulano de tal, né? E eu tinha o carimbo na minha pasta, que eu fazia parte do 1533. E eu falei para ele: não, fiz parte, mas hoje, graças a Deus, eu estou servindo ao Senhor. Ele falou assim: tudo bem, você está servindo a Deus, mas é o seu dia a dia que vai mostrar para mim. E qualquer coisa que você fizer dentro da minha unidade, eu vou te mandar direto para a máxima. Você está aqui do lado do Big, né, que é o presídio de segurança máxima de Bernardes, eu te mando direto para lá. Se você fizer qualquer coisa aqui, rapaz, dentro da minha penitenciária, eu vou te mandar para aquele lugar. E aí começou o meu dia a dia dentro daquele lugar. O Senhor fez uma grande obra, usando a minha vida para alcançar muitas pessoas dentro daquela unidade. E aí eu me lembro como se fosse hoje, irmãos. Né? Eu tinha montado 2 benefícios, um de semiaberto e um de induto, aonde o Senhor me dava o meu semiaberto. E aí ele mandava me chamar, né? E dentro dessa conversa entre eu e ele, o pessoal do choque que estava ali, né, presenciando a situação, ele falava assim: ó, eu tenho 2 notícias para te dar, uma ruim e uma boa. Eu falei assim: o senhor pode me dar boa? Ele falou assim: você ganhou o seu semiaberto. Só que quando ele falou aquela palavra, irmãos, eu vi que os olhos dele encheu de lágrima. Por quê? Porque a todo tempo que eu estava dentro daquela unidade, eu era um preso assim que recebia muito folheto, muita Bíblia. Eu evangelizava muito por carta. Eu era um preso que escrevia mais e que recebia mais carta do que qualquer outro preso de qualquer outro raio da onde eu me encontrava, em todos os lugares que eu passei. Então eles investigavam, a censura investigava a minha vida, assistente social, psicólogo, eles investigavam porque eles achavam que eu escrevia através de código, eles achavam que eu estava ali na igreja, né, mas eu estava ali planejando uma forma de escapar, entendeu? E em tudo isso, Deus permitia para mostrar para eles a grande transformação que o Senhor tinha feito na minha vida. E aí ele me dá essa notícia, eu vi que Deus ali visitou a vida daquele homem, juntamente com aquele pessoal que estava do choque ali. Eu desci, fiquei praticamente 30 dias ali, depois fui removido para Valparaíso. Cheguei em Valparaíso, tive o privilégio de encontrar também mais 2 irmãos que tinham entregado o seu papel, que era o Lourenço, né, o baianão Lourenço, que Deus também tinha feito uma grande obra na vida daquele homem, tive o privilégio de conhecer ele no passado. E agora estava ali servindo a Deus. E o Marcolinha, que era o Marcos, daqui da Zona Norte, que também tinha entregado o seu papel e também estava servindo a Deus. Então nós éramos em 3 da facção, servindo a Deus, ali em Valparaíso. E Deus
permitindo ali, né, irmãos, que nós viéssemos ficar por um tempo ali, né, até aprendendo com Deus e também ensinando alguma coisa que o Senhor já tinha nos dado. E o Senhor abriu as portas, irmãos. O Senhor abre as portas e eu saí, né, de livramento condicional. Antes de eu começar esse vídeo, eu estava até aqui com a minha carteirinha de condicional, né, com a minha carteirinha de condicional, lembrando, né, de quantas vezes eu tive que assinar, né, no fórum, aquela carteirinha. E Deus abriu as portas, irmãos. Deus abriu as portas e junto com essa oportunidade que Deus estava me dando, o Senhor havia me prometido, né, algumas promessas, que no caso seria uma família. O Senhor tinha uma família para me dar. Hoje eu tenho uma esposa, tenho uma filha maravilhosa, né? E isso tudo é motivo de eu glorificar a Deus, porque a vida destruída que eu me encontrava, a situação em que eu vivi por longos anos da minha vida, né, que parecia que não tinha jeito, que não tinha saída, o Senhor, Ele me tirou com braços fortes e com mão poderosa, me sustentou, me livrou na mão de vários inimigos, usando até a própria facção mesmo do comando para me ajudar. Quantas das vezes outras facções rivais pediam autorização para a própria facção que eu fazia parte e eles falavam assim: não, se um dia ele tiver que morrer, é nós que vai executar ele. Ele está servindo a Deus na igreja, ele vai continuar servindo a Deus, mas até nisso eu fui provado muitas vezes de outras facções criminosas pedir autorização para a facção que eu fazia parte, para me executar dentro da igreja. E eles, até o fim ali, sabe, Deus usando a vida deles para poder me proteger e para poder me guardar. E eu consegui escapar daquele lugar. Eu gostaria de contar uma experiência, né, que ali em Taubaté, irmãos, foi um lugar onde passou pessoas ali que Deus fez grandes obras. E eu tive o privilégio de conhecer o Francisco de Assis. Estava lá na época em que ele se encontrava lá. E uma das coisas que me marcou muito e que falou muito forte ao meu coração foi uma vez que ele testemunhou dentro da igreja, né? Que ele estava recebendo propostas na época de pessoas que queriam fazer um filme com ele, escrever livros sobre a vida dele, por devido à situação em que ele acabou se envolvendo. Só que já nessa época ele já buscava Deus da maneira dele, mas ele buscava nos particular dele e lia muito a palavra, né? Lia muito a palavra de Deus. E em uma certa feita, ele lendo a palavra de Deus, o Senhor o batizou com fogo. O batizou com fogo no Espírito Santo. E ele foi tomado de um quebrantamento muito grande e começou a falar em novas línguas, ele testemunhando para nós na igreja, para a edificação da igreja. Já na época que eu me encontrava lá, já novo convertido. E dentro desse processo todo em que o Espírito Santo de Deus agiu na vida dele, ele tinha alguns homicídios que ele ainda não havia confessado, assim segundo ele testemunhava. E aí o Espírito Santo de Deus ordenou a ele que ele viesse a confessar aqueles 4 homicídios. E ele confessou aqueles 4 homicídios, mesmo sabendo que ele ia pegar uma pena bem alta, mas ele acreditou naquilo que Deus havia falado ao coração dele. Eu confesso para os irmãos, que quando eu vim para a igreja, eu tinha um homicídio. Eu tinha que sumariar esse homicídio. E o porquê que eu estou testemunhando isso? Porque isso ficou no meu coração, ficou uma semente no meu coração. E eu tinha um homicídio na época, e que eu sabia que lá na frente eu teria que sumariar esse homicídio. E passado ao longo dos anos, porque, né, passou praticamente, acho que uns 2 anos ou 3 anos mais ou menos, eu comecei a sumariar aquele homicídio. E aí o Espírito Santo de Deus falou no meu coração. Eu me lembro como se fosse hoje. O Senhor falou assim: ó, você vai assumir esse homicídio. Busquei com os dirigentes na época, busquei com os irmãos que eram irmãos mais experientes na presença do Pai. E alguns me falaram a verdade e alguns temeram, por devido a achar que se eu viesse a ser condenado e pegasse uma condenação alta,
aquilo poderia atrapalhar a minha vida espiritual. Mas teve homens que foram sinceros comigo e falaram assim: olha, ovelha, tá certo que Deus te perdoa. Tudo aquilo que você praticou lá no passado, Deus te perdoa. Mas o que Deus tem falado com você? E aí o Espírito Santo de Deus falava no meu coração, para que eu viesse a ser reconfesso daquele homicídio. E eu pude entender que aquilo que o Senhor queria passar para mim era uma forma de trabalhar sobre a minha vida. De tirar aquilo do meu coração mesmo, de verdade. E eu fui, irmãos, eu fui reconfesso. Na época, o homicídio levava a eu pegar uma condenação aí de 30 até 40 anos naquele homicídio. Porque foi um homicídio, uma decapitação, então poderia me levar uma condenação aí até de 30 a 40 anos, só naquele homicídio, devido aos agravos que tinha no homicídio. Mas eu ali, debaixo da presença do Senhor, servindo a Deus e obedecendo o que o Senhor tinha falado comigo, eu me lembro como se fosse hoje, irmão. Eu peguei a mínima da mínima. Eu peguei 11 anos de cadeia naquele homicídio. Fui condenado. Mas não foi a condenação que falou mais forte no meu coração. Eu fui condenado à mínima. Até as pessoas que na época que me julgaram, o advogado que me defendeu, falou assim: olha, eu nunca vi uma coisa como essa. O senhor é evangélico? Eu falei assim: sou. Eu nunca vi um homicídio que o senhor praticou. E eu nunca vi uma coisa como essa. Olha, se apega com Deus, viu? Deus tem um grande plano na sua vida mesmo. Foi Deus que te livrou de uma condenação muito maior nesse homicídio. Eu fui condenado a 11 anos, irmão. Né? E eu voltei alegre por essa grande vitória que o Senhor tinha dado para mim. Mas o que falou mais alto no meu coração foi aquilo que o Senhor trabalhou dentro de mim. Porque eu havia me sentido bem, irmãos, em ter confessado aquilo. E eu acredito que a mesma coisa aconteceu com o nosso irmão Francisco de Assis. Né? Eu creio que quando o Senhor mandou ele confessar aquele homicídio, era porque, na verdade, o Senhor queria sarar ele por dentro. Queria sarar ele por dentro. Queria tirar aquilo do coração dele de uma vez. Então fica essa experiência que nós tivemos ali. Foi uma experiência maravilhosa com Deus, onde eu vi muitas pessoas ali, irmãos, que realmente Deus fez uma grande obra na vida de várias pessoas que passou dentro daquela unidade, né? Quase agora há pouco que estava falando com a equipe, né? No caso do Pedrinho mesmo. O Pedrinho estava lá na época que eu me encontrava, né? Depois eu pude ver o vídeo, ele batizando nas águas, né? Então tudo isso, irmãos, alegra o nosso coração, porque a gente sabe, irmãos, que ali passaram homens, e agora é feminina lá, né? Agora é feminina, porque tem Presidente Bernardes, que é a masculina, virou a masculina. E Taubaté virou a máxima da feminina. Então eu acredito que tem muitas mulheres que estão passando ali agora e tendo experiência com Deus. E teve muitas pessoas que passaram ali na casa de custódia ali que foram alcançadas por Deus e que Deus fez uma grande obra. Então fica aí essa experiência aí que nós tivemos aí, onde o Senhor ele foi realmente glorificado. Hoje, pela misericórdia de Deus, irmãos, eu entro dentro das próprias unidades da facção em que eu fiz parte e tenho anunciado o reino de Deus. Eu entro em uma penitenciária, 2 CDPs, né? Entrei em algumas, né, um tempo atrás, que hoje já não entro mais, porque a nossa credencial está sempre sendo renovada. Então uma hora você está pregando numa unidade, daqui a pouco você já vai ser mudada para outra. Mas entrei em muitas unidades. Hoje eu prego dentro de uma unidade do comando, que é aqui no Parque Secap, né, o Adriano Marrei, e entro em mais 2 CDPs, né, que é o CDP1 de Guarulhos e o CDP2. E entro em 5 fundações casa, né? Dentro dessas 5 fundações casa, eu entro em 4 masculino e 1 feminina, para a glória de Deus. E nós estamos aí, irmãos, levando o reino de Deus a todos aqueles que necessitam da palavra de Deus. Fazemos o trabalho maravilhoso de missão na Cracolândia, junto com o pastor Nelson, da Ebed Meleque, e outros pastores que estão ali. A gente coopera também, né? A gente está sempre junto ali, fazendo os trabalhos junto com os pastores. E hoje eu só agradeço a Deus, irmãos, por ter a oportunidade de estar aí com 50 anos de idade
e fazendo a obra da missão com amor e com bastante dedicação, né? Então eu deixo essa palavra de reflexão para você, ó. Antes que você fosse formado no ventre, eu te conheci. Então, meu filho, minha filha, Deus te conhece. Chegou a hora de você entender isso. Nada pode ser maior do que Deus na sua vida. Eu conheço, irmão, irmãs que fez parte da organização e está aí fazendo um trabalho maravilhoso de missão com o Senhor Jesus. Irmãos que fez parte da facção, que entregaram seus documentos e estão trabalhando em favor do reino do céu. E isso, irmão, é algo glorioso, porque só Deus faz, só Deus faz. Talvez você está numa situação aí, sabe, assim, pensando em tomar uma decisão e pensando em abandonar tudo e entrar nessa estrada com Jesus para poder caminhar com Jesus. E aí o Senhor está usando esse pedaço de barro aqui, ó, para mostrar para você que aquilo que ele fez na minha vida, Ele é poderoso para poder fazer muito mais na sua. Eu sei que esse testemunho ele vai alcançar várias vidas, pessoas que estão dentro da prisão, pessoas que estão fora da prisão, mães, pais, esposas, filhos, sobrinhos. Irmãos, eu entro dentro da Fundação Casa, eu vejo quantos menores aí que faz parte da facção, filhos, filhas, entendeu? É pai que está preso, que faz parte da facção. Deus quer te alcançar, meu filho. Basta você abrir o teu coração. Olha o que Deus vai dizer no livro de Apocalipse. Eis que estou à porta e bato. Sinta aí. Sinta o Senhor batendo na porta dessa casa espiritual que é você. O Senhor está à porta dessa casa espiritual que é você. E Ele diz assim, ó. Eis que estou à porta desta casa espiritual que é você, meu filho, e bato. Se você ouvir a minha voz, olha, às vezes a gente ouve tantas vozes, irmãos, que chega até a nos confundir. Mas se você ouvir a voz do Senhor, nesse dia que se chama hoje, ou nessa noite, você que está aí assistindo esse vídeo, e abrir a porta dessa casa, Ele vai entrar. E aí Ele vai entrar, mas Ele não vai entrar e vai sair não. Ele vai entrar e Ele vai fazer morada. O Senhor vai fazer morada nessa casa. Você nunca mais será aquele homem que colocará um revólver na sua cinta, ou uma metralhadora nas suas costas, ou vai pegar uma tonelada de droga para vender. Não. Você nunca mais vai ser esse homem e você nunca mais vai ser essa mulher. O Senhor, Ele vai transformar a sua vida. Tu nascerás de novo. O Senhor vai fazer coisas maravilhosas na sua vida. Assim como o Senhor quis deixar registrado no coração de Jeremias, o Senhor escreveu essas palavras no coração de Jeremias. Não era somente para aquele momento, mas era para todo sempre. O Senhor sabia o que Jeremias ia ter que enfrentar lá na frente. Então por isso que Ele se manifesta a Jeremias e diz assim, ó. Antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, Jeremias, eu te conheci. E antes que você saísse da madre, eu te santifiquei. Deus não te fez para você ser um assassino. Deus não te fez para você ser um ladrão, um traficante. Deus te fez para que você viesse a profetizar às nações, para que o nome do Senhor viesse a ser glorificado. Eu vou agradecendo a Deus por essa rica oportunidade que Deus me dá aqui nessa noite de conhecer esse povo santo aqui, né? Semeando vida. Olha como que as coisas. Se você for acompanhar lá no Semeando Vida, você vai encontrar o Márcio, que é o ex-Gargamel. Eu conheci ele, irmãos. Eu conheci ele. Em 94 nós estávamos juntos na casa de detenção de São Vicente. Eu conheci ele. Deus fez uma grande obra na vida daquele homem, né? E foi através daquele testemunho que eu vi que eu tive a oportunidade de conhecer essa equipe maravilhosa que está aqui, né? Intercedendo pela minha vida,
para que esse testemunho chegue até você, né? E hoje eu estou aqui, ó, tá vendo? Para a glória de Deus. Então até você, Márcio, se você estiver ouvindo esse testemunho aí, ó, eu deixo um abraço fraternal para você, meu amigo, viu? E continua nessa sua força, viu? Caminhando com Deus aí, porque é assim que Deus faz, tá vendo? Ó? Nós vamos ter que se encontrar assim, ó, através de vídeo, mas Deus é fiel. Forte abraço para você, meu amigo. Irmãos, nós fazemos trabalho de missão e a gente estamos disponível, irmãos. A hora que os irmãos sentirem no coração de fazer um trabalho com jovem, com adolescente, trabalhos aí nas comunidades, pode contar conosco, tá bom, irmãos? A gente estamos aqui para poder servir ao Rei Jesus. Vai seguir aqui o número do meu telefone e eu tenho certeza que se Deus tocar no seu coração e quiser nos convidar, nós estaremos à disposição do Reino de Deus para poder anunciar o Evangelho, para que o nome de Deus seja glorificado. O meu telefone estará na descrição do vídeo, tá bom? Você presta bem atenção lá na descrição do vídeo e o meu telefone estará lá, tá bom? Semeando vida, tá bom? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Deus quer que nós viemos a semear, irmãos. Não há mais tempo para mais nada. O Senhor, por essa última hora, o Senhor quer levantar ceifeiros. O Senhor quer que nós viemos a semear vida. A paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe. Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus.